Quando o pastor Jefferson estava orando há pouco, antes do ofertório, ele fez uma colocação interessante que parece que a gente havia conversado, mostrando o estado em que Davi se encontrava quando teria que enfrentar um gigante. Naquele momento ele precisou olhar muito para dentro de si e ver a sua fragilidade e ver quanto ele precisava da graça de Deus. No Salmo 142, esse salmo nos mostra que Davi estava numa caverna, sozinho, apavorado com as perseguições, introspectou, olhou para dentro dele e pôde ver quão frágil ele era. Eu queria deixar Davi de lado e que você olhasse para você agora, que olhasse para mim mesmo e pudesse analisar a história construtiva da minha vida toda, vendo quantas coisas eu fiz, quantas coisas eu fui influenciado, como fui criado, as ações positivas e negativas na escola, nos relacionamentos de trabalho. E quem sabe, muitas vezes, nós construímos para o nosso viver algumas mentiras que para nós eram verdades, e se impregnaram tanto em nossas vidas, que muitas vezes ainda nos aprisionam. E Davi, no último verso do Salmo 142, que é o verso 7, ele diz: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Significa a dimensão da entrega que a Igreja Verdade precisa fazer para com o Senhor nosso Deus, e como nunca entender que é a graça única de Deus em Jesus, a capacidade que pode operar em nossas vidas todas as transformações necessárias e implementar no nosso viver aquilo que verdadeiramente pode agradar o coração de Deus em todo o nosso caminhar. Esse é o propósito de Deus para conosco. Isso é Jesus dizendo, como está lá em Colossenses 3:4, Ele é a nossa vida. Que você experimente a delícia dele ser a sua vida, e você possa viver um novo tempo, historicamente, em todo o seu caminhar. Que o Senhor Deus ministre sobre a vida de cada um de vocês a sua deliciosa graça com entendimento. Só o Espírito Santo, que é esse espírito de entendimento, esse espírito de sabedoria, esse espírito de inteligência, de conselho, de fortaleza, de temor a Deus, que pode nutrir e construir nas nossas expectativas coisas fundamentais para o nosso pleno caminhar e agradar o coração de Deus, para que possamos buscar as coisas do alto, onde o Senhor Jesus está sentado à destra do Pai e intercede pelos santos. Que essa intercessão alcance nossas mentes, nossos corações, nossas vidas, e esse projeto redentor se manifeste tão poderosamente em cada um de nós, que efetivamente sejamos transformados, sejamos trabalhados, ajudamos na fé, na oração, na comunhão de intimidade com o Senhor, possamos construir, edificar um plano de vida na direção do Espírito Santo de Deus, para que assim o Senhor se alegre com cada um de nós, porque na sua alegria está a nossa força. Que assim sejamos abençoados, e cada um que está aqui seja abençoado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Na realidade, o que aprisiona a nossa alma?
A nossa alma é aprisionada quando nós damos legalidade à ação ativa do inimigo, permitindo o seu gerenciamento sobre nossas vidas, aprisionando-nos, é verdade, no pecado e, consequentemente, nos permitindo caminhar em desobediência aos princípios do Evangelho do Reino de Deus. Nós sabemos que a nossa alma, ela é uma sede de emoções, é um foco de ânimo ou desânimo, alegria ou tristeza. É aí que se instala toda a fonte emocional, alimentada por tristezas naturais, características naturais, alegrias naturais, pertinente ao homem, desde a sua criação. Em Gênesis 2:7, nos ensina a palavra o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, em seus narizes, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Obviamente que Deus estabeleceu princípios e normas, mas Deus não impõe, nunca impôs princípios e normas para o nosso caminhar. Tanto que, dirigindo-se ao povo que ele escolheu, o povo de Israel, ele disse: eu coloco diante de vocês vida ou morte, tristeza ou alegria. Escolham, façam as opções. Obviamente que esse espírito de liberdade dada pelo Senhor para conosco, nós só vamos aprimorar o entendimento sobre essa liberdade quando nós nutrimos uma íntima comunhão com Ele, uma intimidade plena com Ele, e quando nós entendemos que a graça de Deus é o único agente capaz de motivar por consciência como nós precisamos ser transformados. E a palavra diz: transformai-vos pela renovação do entendimento. E esse entendimento só pode fluir dentro de cada um se a ação do Espírito Santo for plenamente livre, permitida por nós, para sermos objetos diretivos da sua vontade. O propósito divino para conosco, igreja, desde a criação, não permite, em sua essência, muito embora não impondo para conosco, mas não permite um descaso para com os princípios estabelecidos pelo Criador. Tanto que a palavra registra em Deuteronômio 6, 5 e 6, algo importante, dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas emoções, e de todo o teu poder. 6. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Como se vê, não é uma imposição, mas é uma disposição pela graça de Deus para que, recebendo, possamos permitir que essa verdade seja nutritiva para todo o nosso caminhar. Ou seja, se quisermos, se obedecermos, todos os nossos propósitos estarão debaixo de uma graça divina, na excelência do que se chama essa graça divina de Deus, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não permitindo, de maneira bem objetiva, trazendo a qualquer descaso, mas trazendo a nós e permitindo para todos nós estarmos ligados com Ele de uma forma inimaginável. Ou seja, nós, com todas as fragilidades,
recebemos como graça algo tão forte que diz que passamos a ser um só Espírito com Ele. Uma vez que somos um só Espírito, aí nós vamos entender, até didaticamente, mas naturalmente, que o corpo é gerenciado pelo cabeça. E nós, como corpo místico de Cristo, chamado Igreja do Senhor Jesus, temos nele o cabeça diretivo para as nossas vidas. Tanto que a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Então essa transformação não é uma imposição que eu queira para realizar na minha vida. De hoje em diante eu vou ser bonzinho, de hoje em diante eu não vou fazer mais aquilo. Quantas vezes eu fiz isso e tornei a errar? Por quê? Porque não é na força do meu braço, mas é na ação diretiva da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sentimentos ligam nossa alma àquilo que nos faz bem. O que foi que eu disse? Eu disse que sentimentos ligam nossa alma àquilo que nos faz bem. E muitas vezes, iludidos, enganados, estamos ligados às coisas que nos fazem bem, e ainda temos a ousadia de dizer, Deus sabe que eu sou assim. É verdade, Deus sabe que você é assim. Agora pergunta, se Deus concorda que você seja assim. Temos que aprender a ser dirigidos. Escute. E como consequência disso, vêm resultados positivos e negativos. Hoje é um dia de ceia, daqui a pouco estaremos celebrando a ceia, mas nós não queremos que seja mais uma. Seja uma ceia diferenciada, em que possamos tomar decisões concretas e objetivas, para sermos conduzidos debaixo dessa graça de Deus em Cristo. Em Gênesis 44, 30, diz a palavra: agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, com a sua alma está atada com a alma dele. Ou seja, essa palavra é quando os irmãos de José desceram ao Egito. José, então governador do Egito, e José tinha sido vendido pelos seus irmãos, mas não nutria no seu coração qualquer espírito de revolta. Queria que eles estivessem perto dele, porque os amava. E para poder segurar tudo isso, fazer com que o pai Jacó descesse ao Egito, ele reteve Benjamim. E os irmãos disseram, não faça isso, porque a alma do meu pai está ligada à alma de Benjamim. A nossa alma se liga por sentimentos. Só que muitas vezes, nós confundimos sentimentos com paixão. Paixão não é um sentimento, é uma prisão doentia. Sentimentos advêm de uma construção maior chamada mandamento de Deus, que é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o mandamento. Daí advém um sentimento salutar, construído objetivamente. E 1 Samuel 18:1 fala sobre uma outra ligação. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Sentimentos de amizade, de fidelidade, de comunhão e de verdade. Esse sentimento é que a igreja precisa desenvolver para com o Senhor, nosso Deus. Quando você entende isso, eu vos asseguro, a vossa oração será diferente, a vossa meditação será diferente, a sua maneira de abrir a palavra de Deus será totalmente diferente. Você não mais será um leitor
da Bíblia, você será um adorador através da palavra. Eu posso ouvir amém? Mas escute, a legalidade dada ao inimigo gera o estímulo à iniquidade e, consequentemente, ao pecado. Por fim, a morte, que muitos não conseguem perceber. Vem o desânimo, vem a apatia, vem a acomodação. Um dia você vem, outro dia você não vem, você é o pivô do seu achismo. Eu penso assim, eu acho assim, eu sou assim. Olha o que nos diz Tiago 1, 13 a 15. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um, eu e você, juntos somos tentados, quando atraídos e engodados pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Quando a Bíblia diz, faça você morrer a sua natureza carne, ou seja, estabeleça um propósito divino para que o poder de Deus operando em sua vida lhe permita construir uma capacidade superadora de todas essas tentações. Por quê? Porque os agentes iníquos potencialmente estão em nossas vidas. Vontade, desejo, sensualidade, sexualidade, tendências, etc, etc. Tudo isso colabora para quê? Para a busca de satisfações passageiras, efêmeras, temporais. Mas o que o Senhor quer é que a nossa visão esteja na eternidade. A graça de Deus é para permitir em nossas vidas a construção de uma esperança eterna, que se transforma numa certeza. Porque quando nós cedemos aos impulsos iníquos, vem o pecado e vem a morte. Aí você pergunta, isso acontece facilmente? Acontece. Um simples olhar pode mudar o nosso caminho. Um simples olhar. Ou do lado feminino, ou do lado masculino. Quando esse olhar mexe com você, você o atrai e você começa a construir pensamentos. Você é capaz até de desnudar uma pessoa no seu pensamento. Construindo uma ação chamada pecado. E em decorrência, a morte. Amém? Pense um pouco. No Salmos 41, 4, venha comigo. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Evidentemente que esse sentimento é um sentimento ocasional, decorrente de uma circunstância em que você se atraiu, você errou, você agiu de maneira equivocada, você foi grosseiro, você cuspiu onde deveria fechar a sua boca, você falou demais, você ofendeu. Tudo isso vem, e aquele sentimento pela ação do Espírito convincente em nossas vidas, nos leva a um ato de reflexão, de arrependimento, Senhor, mas nós somos conduzidos direto para um agente em nós, a alma. Porque essa alma é capaz de amar e odiar ao mesmo tempo. É por isso que a vida cristã não é apenas uma participação por presença. Porque aqui no momento que se constrói, com o louvor que esteve há pouco, extraordinário, todo mundo adorando a Deus, você é capaz até de exteriorizar um sentimento tão forte, que você chora, você lamenta, mas você vai embora, e a sua história continua. O projeto do Evangelho é um projeto redentor, transformador. Transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento. Quando isso acontece, eu vos asseguro, nossa vida é outra. Nós não seremos frequentadores de cultos, nós seremos o próprio culto. Nós seremos adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E isso faz muito bem e muda a nossa história. Pergunte à pessoa do seu lado, você está entendendo? É como diz o doutor Alexandre lá em cima. Estou ensinando vocês. Quero que vocês aprendam a fazer isso. Porque muda a nossa história. O salmista vai a um profundo arrependimento, sentindo o abatimento da sua alma por causa do pecado. Quando ele cometeu a prática do adultério com Batseba. O pecado adoece a alma, compromete a estabilidade emocional e é um agente forte do desânimo na nossa caminhada. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 28 a 30, diz o seguinte, nós vamos ter ceia hoje. E nesse texto que se usa para a ceia, se ampliarmos um pouco mais do que é costume fazermos, diz lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E a palavra viva para nós é: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Esse é um propósito. O Evangelho é um propósito ativo e objetivo para todos nós. Não podemos fugir, por hipótese alguma, dessa realidade. A vida cristã, ela tem alternativas várias. Por exemplo, hoje mesmo, você não está vendo praticamente nenhum adolescente aqui. Por quê? Nós estamos lá no nosso sítio, num retiro espiritual, durante uma semana com os nossos adolescentes. Treinando-os, orientando-os, ensinando-os. Vamos ter agora, em julho, escola bíblica de férias, ensinando as crianças, agora mesmo, os adultos estão aqui, as crianças estão lá numa sala especial, com professores, ensinando, orientando, porque a nossa função é exatamente trabalhar no ensino, na orientação, para que construamos uma igreja que vai para o céu. Você ouviu o que eu falei? Que vai para onde? Pergunte à pessoa do seu lado. Você quer ir para o céu? Com certeza, todas as respostas foram sim. Agora, volte para ele e diga novamente, mas você sabe que para o céu só vai santos? E para ser santos, precisa que muita coisa mude em nossas vidas. Amém, queridos? Só o Senhor Deus é refúgio real e verdadeiro, para que nós possamos descarregar todas essas opressões que mexem conosco por sentimentos equivocados. Olha o que nos diz o Salmo 142, 5. A ti, Senhor, a ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Poeticamente, é de uma beleza incontestável, mas não é a poesia que nos interessa, é a nossa verdade. Olha o que diz ainda o Salmo 116, 7. Volta, minha alma,
a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ele fez bem. A evidência é muito clara. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus Cristo para o resgate da nossa alma, de toda a condenação. Mas há algo que você precisa ter consciência. Daqui a pouquinho você vai saber o que é. A perseverança é o foco real da graça de Deus. Quem nos assegura, quem nos assevera essa verdade, é o conteúdo da meditação na palavra que nos leva a esse entendimento. Olha o que a palavra nos declara em Lucas 21, 19. Na vossa paciência, na vossa perseverança, vocês vão tomar posse da vossa alma. O domínio que nós precisamos ter, chamado domínio próprio, não é algo que acontece por uma ação brusca. É algo que precisa ser construído por cada um aqui, através da palavra, da oração, do seu compromisso com Deus, fidelidade com Deus incondicionalmente. A perseverança é o entender da necessidade de termos um verdadeiro e sincero envolvimento para com as coisas do reino de Deus. A caminhada ou deserto, para alguns, oferece uma série de confrontos provadores e ensinadores. Muitas pessoas, quando estão passando um momento difícil, costumam nominar esse momento como: eu estou no meu deserto. Queridos, se nós pesquisarmos profundamente o sentido de deserto na palavra de Deus, nós vamos entender. Deserto significa momento que Deus lhe chama para tratar pessoalmente com você, para dizer: sua vida não pode ser isso, para dizer: você precisa se deixar transformar, você precisa entender que adorar não é apenas frequentar cultos, você precisa entender que adorar é vida de intimidade e de comunhão com Deus. Eu posso ouvir o seu amém? Então escute. Esses confrontos, eles nos provam e nos ensinam. O proveito positivo desse pseudo deserto advém de um pleno envolvimento do corpo igreja com o cabeça da igreja chamado Jesus Cristo. Quero dizer a essa igreja que isso, irmãos, é muito sério. Isso é sermos comprometidos com a palavra da verdade e estabelecermos um viver pleno de comunhão e de intimidade com o Senhor. Eu quero dizer a você que a palavra de Deus nos diz que a intimidade de Deus só tem um direcionamento. A intimidade do Senhor é para todos aqueles que o temem, o respeitam, o honram e se tornam fiéis para com Ele. Em assim sendo, independentemente de circunstâncias, teremos a alegria de viver e ser a igreja do Senhor, testemunhando através de uma vida íntegra e plenamente santa. Quero dar uma notícia para vocês. Isso não é fácil. Por que não é fácil, pastor? Porque isso demanda um grande confronto. Que confronto, pastor? O confronto com o nosso próprio eu. Chega a hora de você parar de dizer: eu sou assim. Você precisa aprender a dizer: eu sou o que o Senhor quer
que eu seja. Mas não se preocupe, que os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos de bem, para dar a você o bem que você deseja. Primeira Pedro 4,18 diz o seguinte: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Agora, parece um absurdo a palavra dizer o justo apenas se salva. Apenas se salva. Isso significa nos mostrar que a tônica da graça é esse propósito. E o apóstolo Pedro diz: o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. O que ele quer dizer com isso? O justo se salva, mas há uma caminhada para aperfeiçoamento desses santos. Aí a importância do corpo igreja, da família igreja, do povo de Deus. Mas escute, não é fácil, contudo é possível. Quando nos deixamos conduzir pela presença diretiva da igreja, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o quê? Então olhe para a pessoa do seu lado e vou colocar as palavras em você. O Espírito Santo é a única autoridade sobre a igreja do Senhor Jesus. É a única autoridade. Nós estamos aqui para sermos agentes da sua vontade. É um privilégio extraordinário. Mas nós estamos aqui trabalhando com uma palavra que não é nossa. Então se você tiver de glória a Deus, diga glória a Deus, porque nós não estamos falando nada que nós criamos. Nós somos agentes privilegiados de podermos ministrar essa palavra para ajudá-los no caminhar de cada dia. A adequação, queridos, aos princípios do reino de Deus, oferece a verdadeira vida abundante que todos desejam. É viver essa essência. É muitas vezes, esse viver, muitas vezes é dificultado por prisões. Eu falei prisões, eu queria que você repetisse, prisões. O que eu quero dizer com essas prisões? Prisões que ainda ocupam lugar em nossas vidas e são impeditivas de uma evolução espiritual devida. Muitas pessoas ainda normatizam a sua maneira de ser adorador. Estabelece: eu gosto só disso, eu gosto só daquilo. Nós somos vários pastores aqui na sede. Eu falo sede porque aqui é apenas a sede central, temos as outras frentes. Mas tem gente que, quem vai ministrar hoje, eu só gosto quando é o pastor tal. Então, eu só gosto quando é a Bíblia do pastor tal. Aí você está totalmente certo, só tem que nenhum pastor aqui tem Bíblia. Todos aqui são agentes da única palavra chamada Palavra de Deus. E nesse púlpito, só o Senhor Deus é louvado, glorificado e exaltado todos os cultos da nossa participação. Então entenda isso. Entenda de maneira muito clara. E como nós gostamos de analisar a necessidade dos outros, quando está vendo uma palavra que mexe mesmo, te desnuda o nosso ser, fulano deveria estar aqui. Quem deveria estar aqui é você. Quem deve estar aqui é você. É viver a essência, muitas vezes é dificuldade por prisões que ainda ocupam lugar em nossas vidas. É a não consciência de que você tem algo que você ainda não tomou posse, que você tem esse algo. O que é, pastor? João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Eu quero dizer hoje, você é livre. Aproprie-se disso. Olha mais Apocalipse 1:5. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Diga a pessoa do seu lado, aproprie-se. Sabe o que Paulo disse a Timóteo? Timóteo, toma posse da vida eterna. Aproprie-se da vida eterna. Precisamos estabelecer decretos pessoais, com sérios propósitos, objetivando, tomarmos posições definidas com o nosso compromisso com a verdade do Evangelho. Precisamos estabelecer decretos pessoais. É você dizer, eu não sou mais isso. Isso não mais faz parte da minha vida. Comece a decretar mesmo, eu não sou mais isso, mentira não tem mais lugar na minha vida, traição não tem mais lugar na minha vida, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Declare isso para a sua vida, agora, não deixe para amanhã, diga, eu sou, se é homem, diga, eu sou um homem de Deus, se é mulher, eu sou uma mulher de Deus. Nós somos o povo do Deus vivo e todo-poderoso, Ele está presente em nossas vidas, para nos dirigir em todo o nosso caminhar, todos os dias da nossa vida. Primeira Timóteo 6, 11 e 12 diz, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Toma posse. O que é que eu disse? Toma posse. Repita isso a pessoa do seu lado, diga, tome posse, tome posse. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Simplesmente, por palavras, não se pode exprimir o fato de quanto é bom e salutar viver a alegria da salvação, em plena comunhão com o Senhor da salvação. Só se descobre isso. O que eu falei? Só se descobre isso quando estamos no recinto da sua presença. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós experimentamos um amadurecimento mais real com as coisas de Deus, há coisas que nem podemos falar, nem contar. Porque você seria capaz de olhar nos meus olhos e dizer, se eu está mentindo. Se eu for dizer experiências pessoais, você não vai acreditar. Mas eu quero dizer para você, quando você tem intimidade com Deus, você ouve a sua voz. Você sente o toque da sua presença. Ele lhe arranca de depressões, de opressões. Você se vê levantado por Ele. Você pede e você recebe. Você fala, você é ouvido. Você pergunta e você ouve a resposta. Faça isso. Sua vida nunca mais será
Amém. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e isso lhes fará saber o seu decreto. Lhe fará ouvir, experimentar, sentir. O apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E por isso, disse ele, estou certo e seguro do que me aguarda. Pior coisa é a incerteza da nossa salvação. Nós não somos aventureiros, nós somos um povo de Deus. Um povo que Deus conquistou para herdar a sua herança. E por fim, quando a verdadeira liberdade ocupar o seu lugar em nossas vidas, então o Salmo 142, verso 7, que lemos há pouco, tira minha alma da prisão, em seu lugar, as coisas mudarão completamente. Não está aí, eu vou apenas dizer aqui. Ao invés de dizer, Senhor, tira minha alma da prisão, nós vamos dizer como o Salmo 42, 2a. Não está aí, não precisa colocar na tela. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O Salmo 19, 12 diz, quem há que possa discernir as próprias faltas? Mas na comunhão com o Senhor, nós podemos dizer, Senhor, absolve-me até daquelas que me estão ocultas. E quando você tem uma comunhão com o Senhor, de vez em quando Ele lhe lembra aquilo que vocês fez em 1722. Lembra? Lá em 1722 você fez isso. Peça perdão agora. O Senhor traz à tona. E a gente fica preocupado de fazer campanhas para destruir a história do passado, fazer reviver o passado. Como é que se dá o nome? Regressão. Vamos trazer você uma regressão para ver como você era. Eu quero lá saber o que é, eu quero saber o que eu sou em Deus. E Ele me transformou para ser uma nova criatura, transformou você para ser verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus em todo o seu caminhar. Amém? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Foi um decreto divino que vamos tomar posse nesta manhã, porque a graça, a bondade e essa riqueza da sua preciosidade instalará na sua vida um novo tempo, um novo momento, uma nova história, em nome do Senhor Jesus. Amém.